Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o objetivo de te auxiliar, com o objetivo de ser uma ferramenta a mais para você, professor. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde vamos tratar da independência dos Estados Unidos e o fato desse movimento histórico, desse episódio, né, ter sido influenciado pelos princípios iluministas, mostrando assim que conhecimento é poder e todo conhecimento adquirido ele deve ser colocado em prática. Então vamos ver como foi que isso aqui se processou. Ainda estamos no período moderno, tá? Na Inglaterra está se vivendo o auge da Revolução Industrial. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história para revisão e para você ficar mais por dentro do contexto em que ocorre a independência dos Estados Unidos. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A Inglaterra está no auge da Revolução Industrial e os Estados Unidos é colônia inglesa e principalmente os Estados Unidos fornecia parte da matéria-prima necessária para a industrialização da Inglaterra, como também consumia muito dos seus produtos industrializados. E inicialmente, a Inglaterra exerceu um controle não tanto rigoroso sobre as 13 colônias na América do Norte. Porém, as revoluções inglesas e a Revolução Industrial causaram importantes transformações políticas e econômicas no país, que obrigaram a Inglaterra a mudar esse cenário, a mudar a forma que ela tratava e administrava sua colônia. No século XVII, a Inglaterra tentou aumentar o controle sobre as 13 colônias americanas com a criação das leis de comércio e navegação, que foram aquelas leis que estabeleceram a cobrança de impostos e a obrigatoriedade de todo produto comercializado com a colônia entre a colônia e a metrópole, ele só poderia ser transportado pelos navios ingleses. A divergência entre os interesses da coroa inglesa e dos colonos se repetiria em outros momentos, como na Guerra dos Sete Anos, onde a origem desse conflito estava na rivalidade comercial entre a França e a Inglaterra, que disputava o domínio do comércio colonial na América do Norte, e a causa imediata da guerra foi a disputa por áreas indígenas do Vale do Rio Oil, que era um importante fluxo de transporte fluvial naquela região. A França ela foi derrotada e ela perdeu, por consequência, as terras do atual Canadá, o Vale do Rio Oil, a Índia, as Bahamas e o lado oriental da Louisiana. O triunfo da Inglaterra, apesar de ter sido total, eles também tiveram enormes gastos militares com essa guerra e, para buscar compensação financeira, eles procuraram arrecadar mais tributos dos habitantes das 13 colônias, acirrando o descontentamento dos colonos em relação à metrópole. Então, toda aquela despesa de guerra ela foi transferida para a colônia americana. E a primeira medida aprovada no parlamento inglês, a revelia, né, de que se queria os colonos, foi a chamada Lei do Açúcar. Essa lei foi aprovada em 1774, que impunham aos colonos o pagamento de tarifas alfandegárias sobre diversos produtos usualmente importados, como melaço, vinho, café, seda, linho e o próprio açúcar. Né? No ano seguinte foi promulgada a Lei do Selo. Essa lei instituiu um novo tributo sobre os documentos legais e toda sorte de textos impressos, como os periódicos, né, que eram os jornais e os manifestos, que era o principal veículo de divulgação das informações iluministas. Então, essa lei ela é proposital para dificultar o acesso a certas informações que estavam circulando lá na Inglaterra e na França.
haja visto o advento, né, da Revolução Francesa, também inspirada pelos princípios iluministas. Então era uma forma de burlar, era uma forma de impedir, melhor dizendo, o fluxo de informação aqui na colônia norte-americana. E essa lei, dentro dessa lei, seria preciso pagar uma tarifa para que os documentos produzidos exibissem o selo real, que comprovava se sua circulação tinha sido autorizada pela colônia. Isso aí é nítido o controle, a censura, né, sobre as informações se poderiam ou não circular aqui na colônia norte-americana. Em 1773, o parlamento inglês concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais. E essa companhia ela tinha sede em Londres, onde essa empresa passaria a distribuir o produto diretamente nas colônias. Então ela tomava para si toda a logística de produção e venda, principalmente a de venda, tirando do cenário o intermediário, que ele lucrava bastante com esse comércio do chá. Então essa empresa ela tirava uma fatia significativa da receita dos colonos. E essa medida ela ficou conhecida na história norte-americana como a Lei do Chá, é até uma data comemorativa entre eles. E essa lei afetava os interesses diretos dos colonos que até então comercializavam o produto no mercado interno. Então eles perdiam o direito de comercializar o chá. Pouco tempo depois, como resposta a essa lei, alguns colonos disfarçados de índios lançaram ao mar o carregamento de chá de 13 navios ingleses que estavam atracados no porto de Boston. E, por sua vez, o governo inglês reagiu a essa manifestação, decretando uma série de medidas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Que leis foram essas? O porto de Boston, mais importante das 13 colônias, foi fechado até que o valor de mercadoria lançado ao mar fosse pago pelos colonos. As colônias de Massachusetts, localizada ao norte, foi ocupada pelas tropas do exército inglês. As terras a oeste das 13 colônias ficaram sob o controle militar da metrópole. Então, todo esse aparato militar e opressivo foi imposto aos colonos já dentro do território. Então, se no início a Inglaterra ela tinha uma política branda sobre os colonos, agora ela estava um pouco mais ativa. Tomados de profunda indignação, os líderes das colônias reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia e esse congresso determinou o boicote aos produtos ingleses, esses produtos industrializados. E esses produtos industrializados da Inglaterra tinha mercado consumidor em boa parte aqui a colônia deles, né? Então esse boicote, os colonos eles deixaram de comprar esses produtos. E influenciados pelos ideais iluministas, principalmente os estudos de Locke, que defendia o direito das pessoas de lutarem contra um Estado opressor, os colonos deram início a um movimento de resistência contra a Inglaterra. Então não adiantou de nada a lei do selo, que proibia a circulação, que tentava dificultar a circulação de periódicos e essas informações de influência. Não adiantou de nada que eles tiveram acesso a essas informações, tanto que se organizaram contra a metrópole inglesa. É importante ressaltar, porém, que não havia um consenso entre as 13 colônias em relação à ideia de independência. As colônias do Sul receavam que a separação desencadeasse revoltas internas, principalmente dos escravos, que poderiam se apropriar das ideias de liberdade e lutar pelo fim da escravidão. Mas, de qualquer forma, a influência dos ideais iluministas, as imposições fiscais e as medidas repressivas das tropas inglesas foram fatores fundamentais para a independência das 13 colônias americanas. Os pensadores iluministas exerceram influência na independência dos Estados Unidos,
Suas ideias eram divulgadas nas 13 colônias, principalmente por meio de panfletos e periódicos que circulavam intensamente na Inglaterra do século XVII e na França do século XVIII. A repressão dos governantes, a divulgação das ideias liberais foi rigorosa, panfletos e jornais foram proibidos e apreendidos, e os responsáveis por eles presos e condenados. Mas de nada adianta. A população oprimida e esclarecida, devidamente esclarecida, ela sempre vai dar um jeito de se articular. A Guerra de Independência começou em março de 1775. Em maio do mesmo ano, representantes das colônias se reuniram no segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde nesse congresso ficou decidido o rompimento das 13 colônias com a Inglaterra, e uma comissão dirigida por Thomas Jefferson, um dos heróis da independência norte-americana, encarregou-se de redigir a Declaração de Independência, e esse documento, inspirado nos princípios do Iluminismo, foi aprovado em 4 de junho do ano de 1776 e proclamava o direito das colônias à liberdade. Só para dar um exemplo do raio de alcance dessa Constituição, eu separei aqui 4 tópicos que são bem significativos, né, para aquela sociedade. Um desses 4 tópicos diz: todos os homens foram criados iguais. O segundo: todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-lo ou instituir um novo governo. As colônias unidas são estados livres e independentes. Então, esse 4º parágrafo, ele dá o caráter de independência das colônias, né? E o sugestivo nome daquele país, Estados Unidos, onde aquelas colônias que se transformaram em estados, eles estariam unidos pelo objetivo de liberdade, felicidade e direito à vida, né? E quando nós formos estudar ditadura civil-militar no Brasil, já antecipando a resposta a uma possível pergunta, por que não houve uma ditadura militar nos Estados Unidos? Isso porque a própria Constituição norte-americana ela proíbe um governo opressor, onde daria total legitimidade ao povo a se libertar de todo e qualquer tipo de opressão. Em 1783 foi assinado na França o Tratado de Paris, pelo qual a Inglaterra reconhecia a independência dos Estados Unidos. Com a independência surgiu uma nova organização política no país, baseada nos princípios liberais do Iluminismo, que ficou conhecido como República Moderna. Sistema político que vigora nos Estados Unidos até os dias atuais. E nessa forma de governo, as decisões dos cidadãos eram soberanas para conduzir a nação, ao contrário do que ocorria nos regimes aristocráticos. Outra curiosidade, nunca houve nos Estados Unidos uma aristocracia, um domínio aristocrata, como ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil. Entretanto, muitos norte-americanos não tinham direito à participação política no país, pois não eram considerados cidadãos. A escravidão africana foi mantida por mais quase 100 anos, os índios continuaram sendo perseguidos e expulsos de suas terras, e as mulheres conquistaram o direito ao voto apenas no século XX. Para os negros escravos, a independência dos Estados Unidos foi um ato que em si nada representou, nem a Inglaterra, que dependia do trabalho escravo em áreas como a Jamaica, nem aos colonos, em particular os sulistas, que eram interessados que a guerra de independência se transformasse numa guerra social entre escravos e latifundiários, e o que de fato não ocorreu. Isso mostra que conhecimento é poder, conhecimento adquirido ele tem que ser colocado em prática, mas ele é limitado. Ele é limitado às esferas de interesse, ele não é expandido para pessoas que não foram formadoras de opinião no processo que ocorreu e que ocorre a depender do padrão histórico, né? Por assim dizer. O padrão histórico norte-americano ele teve essa característica onde
colonos influentes na política e na economia, eles estabeleceram um processo de independência que fosse favorável a eles, mas manteram algumas coisas que seriam benéficas para eles, os formadores de opinião da economia, que a não participação do escravo, já que a escravidão ainda era interessante, né, para o sustento econômico do país que estava nascendo, e a não participação do elemento feminino nas tomadas de decisões, algo que só com o tempo é que vai ser modificado, né? Por mais que às vezes no Brasil as coisas são um pouco mais absurdas, mas é de comum entendimento que são os formadores de opinião da elite que elaboram políticas que vão assistir aos seus próprios interesses. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de acompanhar os nossos conteúdos, deixe seu like, que é uma forma de você mostrar ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui para a plataforma. Fiquem todos bem e até uma próxima.